Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. A palavra de Deus diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora, a partir do versículo 17 do capítulo 4, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo perdão que recebemos. Obrigado pela salvação gratuita que nos foi dada, Pai. Obrigado por cada obra realizada pelo Senhor em nossa vida. E por estarmos diante de Ti agora em Tua casa, ouvindo a Tua palavra, que privilégio o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz, e é isso que nós queremos. Filosofias e histórias, mas a palavra que procede do Senhor, esta que pode nos alimentar, que pode mudar a nossa vida, é dela que nós precisamos, Pai, e Te pedimos, fala conosco. E eu, pessoalmente, peço a Tua unção, o poder do Teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra, sendo um instrumento em Tuas mãos, e a Tua palavra, quebrando todas as barreiras, chegue aos nossos corações. É o que Te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, Paulo nos diz, nesse primeiro texto que lemos em Efésios capítulo 2, semelhantemente ao que nos disse Pedro na mensagem dessa manhã, que nós recebemos o Evangelho completamente de graça. Nenhum de nós foi salvo porque realizou
algum trabalho, porque teve algum mérito que nos tornasse dignos de receber a salvação. A boa nova, a grande novidade do Evangelho, é que a salvação é de graça e é pela graça de Deus que atribui a nós qualidades que não temos, que nos perdoa dos nossos pecados, que exerce sobre nós misericórdia. Segundo Paulo nos lembra aqui no capítulo 2, a nossa circunstância de vida antes de conhecer a Cristo, na verdade não era de vida, era de morte. Ele diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por que mortos? Porque embora vivos nesse mundo, estávamos mortos para Deus. Porque os pecados fazem separação entre o homem e Deus. E o homem separado de Deus não tem vida em si mesmo. A vida está em Deus. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Ou seja, porque nós não tínhamos vida. E Ele veio para nos dar vida, para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E aí, ligados a Deus, experimentarmos novamente o que é vida. Mas antes estávamos simplesmente separados de Deus e mortos nos nossos pecados. Então, amados, esse é o sentido do que foi feito por Jesus na cruz ao nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. E as pessoas talvez não entendam muito bem essa mensagem. Muita gente pensa que há outros meios de salvação, que há outras maneiras de se chegar a um estágio melhor de vida, não é? A uma elevação espiritual. Talvez eu mesmo, por meus méritos, consiga tratar os meus problemas, e são muitas alternativas que o homem recebe, não é? Através das religiões, das filosofias, que ensinam o homem a fazer alguma coisa por si mesmo para melhorar a sua vida. Mas o que o Evangelho diz é que Deus fez algo que o homem não poderia fazer, e que Deus proporcionou ao homem a única maneira dele ter vida, e vida em abundância, como nos disse o Senhor Jesus. Então, essa é a única alternativa que o homem tem, receber de graça aquilo que lhe é oferecido, a salvação e o Evangelho. Mas segundo Paulo aqui nos diz, é natural do homem sem Deus viver assim, afastado do Senhor. Paulo começa o texto em Efésios 2, dizendo assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Era normal no mundo andar assim. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos em outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja como a Bíblia define, quem não está em Cristo, como nós não estávamos antes, éramos filhos da ira, não filhos de Deus, mas filhos da ira, porque vivíamos no pecado. Como ele diz no verso 2, filhos da desobediência. Vivíamos sistematicamente em desobediência a Deus. Então, filhos da ira, como todos os demais, ainda o são, se ainda não se renderam a Jesus Cristo. É a mensagem que Paulo nos começa a revelar. E a partir do versículo 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E veja, nem isso vem de você. Como eu disse hoje pela manhã, na mensagem sobre Pedro, nem a fé é um dom que nasce em nós. Nem a fé nos é acreditada como um mérito. Ah, então o seu mérito é que você tem fé, por isso você foi salvo. Não, até a fé é um dom de Deus. Até a fé que eu tenho foi Deus que me deu, segundo Paulo diz claramente, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Nós fomos criados nele de novo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A graça de Deus me alcançou. Ele ministrou fé ao meu coração. E aí Paulo diz que isso me proporciona viver e realizar as obras para as quais Deus de antemão preparou
para que eu trilhasse este caminho. Mas não são as obras que me salvam, mas como eu sou salvo, há obras para que eu venha a realizar. Obras já premeditadas por Deus, anunciadas por Deus, para que eu siga nesse caminho. Então, o que o texto me diz é que Deus buscou reconciliação com o homem. O salvou sem que o homem tenha mérito algum. E a única coisa que eu preciso é crer em Jesus e naquilo que Ele fez por mim e receber de graça esse presente que nos é dado por Deus. Então, resumidamente, é o que Paulo diz no capítulo 2, no seu início. E aí, diante de todas essas verdades que ele colocou no coração de cada crente, ele depois, no capítulo 4, no texto do versículo 17 em diante, aonde nós lemos, ele vai mostrar o que é necessário que agora seja apresentado em nossa vida. Veja como as coisas são colocadas. Para ser salvo, eu não preciso ser santo. Para ser salvo, eu não preciso ser bonzinho. Eu não preciso pagar os meus pecados. Eu não preciso consertar a minha vida. Ao ser salvo, eu recebo de graça aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim e me dá completamente, gratuitamente, essa bênção, que é a salvação e a reconciliação com Deus. Mas agora que eu sou salvo, boas obras são esperadas. Agora que eu sou salvo, há um caminho novo a ser trilhado. E esse caminho tem que ser diferente, porque antes eu era filho da ira, antes eu era filho da desobediência. Agora eu sou filho do seu amor. Agora eu sou filho da obediência. Mas eu não obedeço para ser salvo. Eu obedeço porque fui salvo. Você entende a diferença? Eu agora vivo no caminho da obediência porque antes Deus investiu em mim e me deu de presente a salvação. Então eu não posso mais andar como antes, porque antes estava morto, agora estou vivo. Antes era desobediência, agora é obediência. Antes era ira, agora é amor. Essa é a diferença e é o que Paulo vai passar a nos dizer, um pouco como Pedro nos disse hoje pela manhã. A graça que um dia me alcançou quando eu criei na mensagem do Evangelho, quando eu, conhecendo essa mensagem, me arrependi dos meus pecados e recebi os benefícios que Cristo me deu, essa graça, ela precisa ser levada em conta. No capítulo 4 de Efésios, no versículo 20 e no versículo 21, Paulo diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então Paulo fala de um comportamento e diz, se é que de fato você realmente recebeu a Cristo, o seu comportamento agora precisa ser diferente. Cristo nos instruiu. Nós temos que ser instruídos, como ele diz aqui nesses versículos que lemos. Veja, fostes instruídos nele. Instrução. De manhã, Pedro nos falou sobre conhecimento. A fé tem que ser associada ao conhecimento. Então eu preciso conhecer. E conhecer o quê? Como diz a Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu preciso cada vez mais de conhecimento. Conhecimento não é algo que vai ser dado. Conhecimento é algo que eu vou buscar. A fé me é dada, mas o conhecimento eu corro atrás. Entende isso? O conhecimento é a iniciativa de cada um de nós. Tudo nos foi revelado. Agora eu preciso buscar. E quais os meios que eu tenho para isso? Eu tenho a igreja. Eu tenho ouvir a pregação, a fé vem pelo ouvir da pregação. Eu tenho escola bíblica dominical para aprender, para ler a Bíblia, para ser ensinado. Eu tenho as atividades que são promovidas na igreja para que haja instrução no corpo de Cristo. Então, são ferramentas que Deus nos proporciona para que a gente o conheça e o conheça cada vez mais. Se eu realmente recebi a Cristo, agora preciso
conhecê-lo cada vez mais. E as ferramentas estão aí à disposição de todos nós na igreja do Senhor. E Paulo nos diz ainda em Efésios 4, do 22 ao 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo fala aqui, irmãos, como se fosse uma troca de roupa. Percebe o que ele diz? Se despoje de algo e se revista de outra coisa. Como se fosse o trocar de uma roupa. Não de uma roupa física, porque não é disso que Deus está falando. A diferença entre o crente e o descrente não é a roupa que a gente usa, mas é o que nós somos. Então, o que ele está aqui dizendo para mim e para você é que, como cristão, eu preciso jogar fora algumas coisas. Eu preciso me despir de algumas coisas. E o que ele fala? Do velho homem, das velhas manias, dos velhos costumes, daquilo que muitos de nós chamam de temperamento. Já ouviu isso? Que temperamento é desculpa para todos os nossos erros? Eu sou assim mesmo, é o meu temperamento, eu sou grosso, sou estúpido, né? Falo palavrão, isso é meu temperamento. Não é não. Isso é o velho homem, que precisa ser despido, precisa ser retirado. E aí ele propõe uma nova vestidura. Ele diz que eu preciso me revestir do novo homem. E esse novo homem, verso 24, foi criado segundo Deus, em justiça, em retidão, que procedem da verdade. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E procedentes da verdade, nós recebemos justiça e retidão. Num novo homem que foi criado. Pedro de manhã nos disse no texto a nova natureza, a natureza divina que nos foi inserida. Então agora temos uma nova vida. E isso precisa agora ser marcante na nossa vida. Mas há uma troca de roupa que precisa ser feita. Porque isso não é algo que Deus faz independente da minha vontade. Na verdade, Deus não faz nada independente da nossa vontade, irmãos. Deus nos deu livre-arbítrio. Eu é que preciso dizer sim ou não. Eu é que preciso tomar uma decisão. E a decisão de tirar essa roupa velha e botar essa roupa nova também é minha. Mas Paulo diz, se você de fato conheceu a verdade, ora, você precisa fazer isso, porque senão há um contrassenso. Dizer, olha, eu conheço Jesus, mas eu continuo a mesma porcaria. Há um contrassenso nisso aí. Então, Paulo diz claramente que eu preciso tomar essa atitude de enterrar o velho homem e fazer brotar essa nova natureza que Deus me deu, mas que pode ser sufocada por mim mesmo, enquanto eu não sepultar a velha natureza que tenta a todo momento sobrepujar a nova vida que Deus me deu. Por isso Paulo coloca nesses termos, versículo número 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O homem que nasceu em nós através da ressurreição de Cristo deve renovar-se diariamente na presença de Deus. Crescimento, conhecimento da verdade, tudo isso é o que Deus espera agora de nós. Então, quanto mais eu me aprofundo na fé, quanto mais eu me aprofundo na doutrina de Deus, mais a minha vida precisa mudar. Então, resumidamente, o que Paulo está tratando conosco, depois de nos revelar a grande bênção que foi a salvação, pela qual eu não fiz nenhum esforço, pela qual eu não tive nenhum mérito, ele diz agora que Deus te deu tudo o que você precisa para deixar de ser um filho da ira, para passar a ser um filho do amor, para deixar de ser um filho da desobediência e se tornar um filho da obediência. Agora você está livre para viver a vida que Deus planejou para você desde o início. Desse plano original que foi rompido com o pecado. Agora você está livre para viver de acordo com a vontade de Deus.
E aí Paulo vai no capítulo 4 do texto que a gente leu, dar aqui vários exemplos de coisas pelas quais nós precisamos lutar. É como disse Pedro de manhã, é importante você ouça essa mensagem também, é como um complemento. O empenho, a diligência que é proposta por Pedro, é a diligência, é o empenho que todos nós temos que ter. Porque essas coisas não acontecem naturalmente. Deus quer me santificar, mas eu preciso querer também. Deus tem as boas obras preparadas de antemão para que eu ande nelas, mas eu preciso querer andar nelas. Há a minha vontade aqui, e a vontade tem que ser submissa à vontade de Deus. E, amado, quem não quer mudar, não muda. Só muda quem quer mudar. Quando você quer mudar e sinceramente coloca isso diante de Deus, Deus te ajuda a mudar. Como preguei outro dia aqui sobre o Espírito Santo, sendo o nosso auxiliador, aquele que consola, aquele que está conosco, aquele que nos ajuda, ele nos ajuda a mudar. Mas só naquilo que eu quero mudar. E Paulo enumera aqui diversas coisas que nós precisamos mudar, mas que temos que querer mudar. Ao invés de ficar dando a desculpa do temperamento, da criação, porque é assim, porque é assado, eu sou nova criatura. Você nasceu de novo. Deus te deu a natureza divina. Então você tem tudo para mudar. Não para ficar na mesma, não para se conformar no erro, mas são pontos que são colocados que precisam ser abordados, encarados e tratados. Mas eu tenho que querer. Por exemplo, versículo 25, aí de Efésios capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Vê que ele começa com por isso. Ou seja, tudo que ele disse antes tem uma razão de ser. Então, tudo que Deus fez na sua vida, você agora se despiu do velho homem, se vestiu desse novo homem transformado, por isso, agora deixe a mentira, fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. Mentira é um problema. Não, não é um problema. Mentira é um pecado. O problema é que a gente gosta de chamar pecado de problema. Aí ele diz assim, eu tenho um probleminha com a mentira. Eu tenho um probleminha com o cigarro. Eu tenho um probleminha com a bebida. Não, você não tem um problema, você tem um pecado. Quando eu digo que é um problema, é quase como eu estou assim pedindo que alguém tenha pena de mim. Porque quando alguém tem um problema, você tem pena da pessoa. Poxa, coitado, tem um problema. Mas isso não, isso é sem vergonha, isso é pecado. Não é problema para despertar a piedade de ninguém. Você não é uma vítima da mentirinha. Ah, eu tenho um problema, eu não consigo falar a verdade. Você tem a falta de vergonha na sua cara. Entendeu? É falta de postura. É falta de tenência. Né? Não é um problema, é um pecado. Mas quando é que eu vou deixar de ser um mentiroso? Quando eu quiser. Até que eu tenha dificuldade, eu peço a Deus e o Espírito Santo me ajuda. Mas eu preciso querer. Enquanto eu chamo de problema, enquanto eu disfarço, enquanto eu amenizo, enquanto eu me perdoo, ao invés de ser perdoado por Deus, esse problema, esse pecado, ele continua sempre permeando a minha vida. Então é uma exortação de Paulo. Se eu minto, eu tenho que parar de mentir. Eu tenho que tratar isso na minha vida. Porque Deus não fez toda a sua parte, agora essa é a minha. Eu tenho que, pelo menos, querer. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E aí ele fala da ira, que é algo com que todos nós podemos lidar em diversas fases da nossa vida. Quem aqui não teve um momento de ira, ou ainda vai ter um momento de ira, em alguma circunstância da vida? É evidente que por mais que a gente queira, por mais que a gente busque, vai haver um momento em que algo acontecerá e que você ficará irado. Aí o que eu vou dizer? Eu tenho um problema com a ira. Ah, é o meu temperamento. Eu sou pavio curto. Isso é uma maneira
de você ficar com essa ira para o resto da sua vida. A ira pode ser um acidente, como qualquer pecado. O cristão, a Bíblia diz, não vive na prática do pecado. Mas quer dizer que ele não peca nunca? Tem algum cristão aqui que não peca nunca? Não. Mas eu não vivo recorrendo, né? Eu não vivo praticando aquele pecado. Então a ira, como Paulo diz aqui, olha, não deis lugar, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, ele admite a ira, irai-vos. Ele não está mandando você irar. Ele está se admitindo, ele está admitindo que é possível que a gente venha a se irar. Mas o que ele diz? Não peque. Quando é que eu iro e peco? É quando isso realmente me alimenta e retroalimenta na minha vida o tempo todo. Mas aquele momento da ira não necessariamente vai se transformar em pecado. Ele se transforma em pecado quando ele começa a ser recorrente, quando ele começa a ser uma marca da minha vida. Quando alguém olha para mim e diz, lá vem o enfesadinho. Aí já virou um pecado. Já vem o nervosinho ali, ó, lá vem o pavio curto. Aí já virou um pecado. Por isso ele diz, irai-vos e não pequeis. E não deixe o sol se pôr sobre a ira, ou seja, não vá dormir irado. A ira é um momento, mas não pode ter um prolongamento na nossa vida. Não pode nem durar uma noite. Veja, o choro, a Bíblia diz, pode durar uma noite, a ira não. A ira não pode o sol se pôr e você ainda estar irado. Então, isso é uma recomendação. E aí ele diz, olha, não dê lugar ao diabo. Porque uma coisa é a gente, por um acidente, por um momento, pecar. E outra coisa é a gente viver na prática do pecado. E é ali que a gente dá lugar ao diabo. O diabo não toma lugar quando você comete um pecado. O diabo toma lugar quando você reincide no pecado. É aquela história conhecida que já contei várias vezes, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você deve impedir que ele faça um ninho. Concorda? Você está andando na rua, vê um passarinho, pousa, às vezes até pousa, faz outras coisas na tua cabeça, né? Você consegue impedir que ele faça isso? Não. Mas agora, se ele vai e volta, botando galinho por galinho para fazer um ninho, é que você deixou, né? Então você pode impedir isso. Então, o pecado é um acidente, mas a reincidência já começa a não ser mais um acidente. Aí já vou dando lugar ao diabo. Como Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Algo óbvio, né? Pode furtar? Não. Você é crente? Faz de conta, né? Pelo menos. Então não pode roubar os outros. Não pode tomar o que não é seu. Não pode usar aquilo que não foi dado a você. Não pode tomar emprestado sem que ninguém autorize. Né? A gente tem em português é o eufemismo, né? Que quando você suaviza, né? Não roubei não, eu tomei emprestado. Né? Eu tomei emprestado de você. Mas você autorizou? Não. Alguém sabe? Não. Então, mas você roubou. Não, mas peraí, roubo é muito forte essa palavra. Ai, fico até arrepiado. Mas no fim você está fazendo isso. Né? Se você toma emprestado e ninguém emprestou, é roubo. Então Paulo simplesmente aborda temas corriqueiros do dia a dia que eu preciso querer tratar. O que eu faço para não roubar? É não querer roubar, a primeira coisa. Né? Enquanto você achar que roubar pode ser uma opção, você vai roubar. Mas quando você quiser realmente dizer que não pode roubar, você não vai roubar. Quando você não quiser, você não vai. Mas aí vem as leis, vem os partidos, né, dizendo assim, não, agora vamos fazer uma lei aqui, que roubo até tal valor não é roubo. Né? Que roubo se tiver com fome não é roubo. Tem isso na Bíblia? Não, não tem isso na Bíblia. Então eu fico com a Bíblia. Roubo é roubo. Não importa a razão, não importa o motivo. Né? Sempre vai ser roubo. E o que eu tenho que fazer é não querer e é confiar que Deus é aquele que supre as minhas necessidades.
Versículo 29, agora complica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo está falando da linguagem. Ora, a minha vida com a roupa nova, lembra que ele falou? Tira a roupa velha, bota a roupa nova. Tem que mudar alguma coisa na minha maneira de falar, na minha linguagem. A gente, como crente, tem umas linguagens próprias, né? Crente tem uns jargões. Já viu os jargões? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Ô varão! Ô varoa! Já viu esse negócio? Eu, quando comecei a ouvir isso, eu fiquei até assustado. Que negócio é esse? Varão vai me dar uma varada? Que negócio é esse, né? Mas são uns jargões, assim, de crente, que é bonito, né? Bacana. Mas aí, depois do ô varão, é palavrão para lá e para cá e tal. E aí, o que adianta esse negócio de varão e varoa? Paulo está falando de uma linguagem que precisa ser mudada, que precisa ser sadia. Não com jargões, mas com uma linguagem que seja decente. Então, a gente precisa se esforçar nesse sentido. Senão, vai ser um problema. Ah, eu tenho um problema. A minha boca é suja, sabe? É porque eu passei muito tempo no mundo. Ah, é porque eu trabalho com gente do mundo. Ah, você tem que ver, o meu trabalho é horrível. Olha, é palavrão o tempo todo. Então, eu tenho esse probleminha. Então, se de vez em quando eu disser uma besteira, não liga não, tá, irmão? Não, irmão, não é assim que funciona, não. Você quer limpar a boca? Você tem que querer. Você quer parar com isso? Você tem que querer. Quanto mais você desculpa, quanto mais você sublima, mais isso permanece em você. E o que Paulo diz, você foi salvo pela graça de Deus, não fez nada para merecer. E agora, o que se espera de você é que você queira uma mudança de vida. E ele diz agora no verso 31, longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmia e assim toda a malícia. Que ele resumiu tudo, fez esse resumão, dizendo, olha só, nessas coisas não podem permanecer em mim. Eu tenho que lutar contra elas. A amargura, não quero em mim. Cólera, ira, não quero em mim. Gritaria, não quero. Blasfêmia, não quero. Malícia, não quero. É a atitude que nós temos que ter. Ele, antes de dizer isso, no verso 30, diz assim, e não entristeçais quem? O Espírito de Deus, com letra maiúscula. A quem se refere? Ao Espírito Santo, a Deus. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. É um ensino de Paulo, de que o cristão foi selado com o Espírito Santo. Quando você foi selado com o Espírito Santo? Quando você creu. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E você então creu. E aí Paulo diz assim, ao crermos, recebemos o Espírito Santo como um penhor da nossa herança. Penhor é uma garantia. Quando você antigamente tem isso, botar joia no prego, ainda existe isso na Caixa Econômica? Eu sou velho, né? Está precisando de dinheiro, pega as joias da vovó e coloca no prego da Caixa Econômica. Aí a Caixa Econômica te empresta um dinheiro, se você não pagar, o que acontece? Quem ganha é a carta. Não, quem ganha é a Caixa Econômica. Ela fica com a joia e você leva aquele dinheiro que é muito menos do que o valor das joias. As joias foram dadas como penhor. A gente diz assim, penhorou, na verdade deu em garantia. As joias foram dadas em garantia de que você pagaria o dinheiro. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado como um penhor da nossa herança. É como Deus dizendo assim, eu selei você com o Espírito Santo. Isso é a garantia de que você será salvo. Isso é a garantia de que você não perderá o valor. De que a tua dívida foi paga e que você será salvo. E agora Paulo diz, olha, não entristeça o Espírito Santo, no qual você foi selado para o dia da redenção. Ele está dizendo assim, lembra daquele dia que você foi salvo? E que o Espírito Santo foi te dado como um penhor? E agora, esse penhor é a garantia de que você vai entrar no céu. Não entristeça esse Espírito. Ele está com você. Você é livre ainda. Você não se tornou um prisioneiro de Deus.
Antes você era um prisioneiro do diabo, um prisioneiro do pecado. Mas agora você não virou um prisioneiro de Deus. Você foi salvo por Deus. Você voluntariamente se submete a Deus. Voluntariamente você chama o seu senhorio sobre a sua vida e diz: eu sou servo de Deus. Mas isso é voluntário. Então você precisa não entristecer o Espírito. Você tem que tomar essa decisão. Essa decisão é de cada um de nós: não entristeça o Espírito Santo. E aí ele diz no verso 32, para a gente terminar: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele agora termina falando, antes falou de todos os nossos problemas pessoais, que sempre afetam os outros. Se eu roubo alguém. Se eu minto para alguém. Não é assim? Se eu fico irado, normalmente fico irado com alguém. Mas, agora no final, ele vai trazer a realidade para a igreja e para os irmãos. Seja compassivo, benigno, perdoe, porque você também foi perdoado. Essa é a vida que Deus quer para a gente. Salvo, maravilha. De graça, maravilhoso. Mas agora, um caminho novo a ser vivido. Agora, uma nova vida a ser trilhada, com decisões que só eu posso tomar, com responsabilidades que me foram dadas. E a primeira delas, tire essa roupa velha, coloque essa roupa nova. Tire esse velho homem e se revista dessa transformação que foi operada por Deus na sua vida. Esse é o Evangelho de Jesus. Não é apenas um aspecto, mas todos os aspectos. Salvação de graça, mais transformação que se requer depois dessa salvação. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra. Nós fomos salvos pela Tua graça. O Senhor fez tudo na nossa salvação. Até a fé foi dada pelo Senhor. E aí, meu Deus, perdoados dos nossos pecados, fomos reconciliados contigo para viver agora uma vida nova e transformada. Mas para que isso aconteça, cada um precisa tomar a decisão de trocar de roupa, de se vestir de um novo homem, de uma novidade de vida, de viver de forma completamente distinta daquela que vivíamos antes. E essa decisão, Pai, é individual, é pessoal de cada um. E eu te peço que pelo Espírito Santo, a Tua palavra incomode os nossos corações, individualmente, a cada um aqui, daquilo que precisamos mudar, que o Espírito Santo nos fale, para que Ele não seja entristecido por nenhum de nós, para que este que nos cela e nos garante a salvação, não seja entristecido pelas nossas atitudes. Fala conosco, Senhor. Fala conosco pelo Teu Espírito. Vem sobre nós com Teu Espírito, Pai. Vem nos ajudar a ter uma mente transformada, a não mentir mais, a não roubar, a não nos irar, a não falar bobagem. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda pelo Teu Espírito, para que Ele não seja entristecido. Nos prepara agora o coração para...